Tudo começa muito antes de você perceber. Não é um ataque de ansiedade, nem um grande susto. É algo simples, quase banal. Um pensamento rápido, um incômodo leve, uma sensação de que alguma coisa não está bem. Você segue o dia, mas aquela sensação fica ali, insistindo. Aaron Beck explicaria isso como o primeiro passo. A mente interpreta algo pequeno como um possível sinal de ameaça. E a partir desse momento, você passa a enxergar o mundo por um filtro diferente, mesmo sem perceber. Pode ser uma mensagem que demora a chegar, alguém que parece responder de um jeito estranho, um barulho inesperado, um compromisso que você esqueceu de anotar. Nada disso seria um problema para alguém tranquilo. Mas, para uma mente ansiosa, essas pequenas coisas começam a ganhar um peso desproporcional. Beck dizia que o cérebro ansioso se adianta ao perigo. Ele cria a hipótese do pior cenário e trata essa hipótese como se ela já fosse verdade. É por isso que de um minuto para o outro, você começa a interpretar tudo como um aviso. Uma frase simples vira crítica. Um silêncio vira rejeição. Uma mudança de humor em outra pessoa vira culpa. A mente ansiosa não espera confirmação. Ela preenche os vazios com medo. E você, sem perceber, aceita essas interpretações como se fossem fatos. Nesse processo, o corpo entra na conversa. A respiração fica curta. O peito aperta. A atenção aumenta como se você estivesse em território hostil. E o mais curioso é que, externamente, nada mudou. A vida segue igual. Mas dentro de você, tudo está mais tenso, mais acelerado, mais alerta. É uma guerra silenciosa que ninguém vê. Você tenta justificar. Deve ser só cansaço. É muita coisa na minha cabeça. Logo passa. E às vezes até passa. Mas volta. E quando volta, volta do mesmo jeito. Discreta, empurrando pequenas preocupações para o centro da sua atenção. Beck chamava esses pensamentos de automáticos porque eles aparecem antes mesmo de você decidir pensar. Eles aparecem do nada. E quando você tenta contestar, eles já te convenceram. O problema é que esses pensamentos parecem lógicos. Eles têm um ar de "isso faz sentido", mesmo quando não fazem. É isso que torna tudo mais difícil. Você não está lutando contra um monstro evidente. Você está lutando contra interpretações que parecem razoáveis. Você começa a se perguntar: será que fui eu que fiz algo errado? Será que estou perdendo o controle? Será que tem algo prestes a acontecer? E cada pergunta dessas reforça a sensação de perigo. Com o tempo, você começa a se adaptar a esse estado de tensão. Aceita como parte da rotina. Acorda já esperando alguma coisa dar errado. Vive tentando antecipar problemas que nem existem. E quanto mais você tenta se preparar para evitar o pior, mais o cérebro entende que o pior realmente é possível. É um ciclo que se alimenta sozinho. E é aqui que a ansiedade mostra seu lado mais oculto. Ela não precisa te derrubar para te controlar. Basta te manter alerta, cansado, preocupado, atento demais. Basta te fazer duvidar de tudo, inclusive de você mesmo. Esse é o ponto exato em que você começa a perder a clareza. E quando você menos percebe, sua mente já está reorganizando a sua realidade através desse filtro distorcido. É nesse estágio que algo mais profundo começa a surgir. Não é só preocupação, não é só medo. É a sensação constante de que há algo acontecendo, mesmo quando não há. Às vezes, a ansiedade não chega como um grande susto, mas como um dia aparentemente normal que começa a escapar pelas bordas. Você acorda com a sensação estranha de que dormiu, mas não descansou. Olha o celular antes mesmo de levantar, como se precisasse confirmar que nada saiu do controle enquanto você dormia. E ao ver que não há nenhuma mensagem urgente, um pequeno alívio aparece. Mas dura poucos segundos. Logo vem o pensamento automático. E se algo tiver acontecido e eu ainda não souber? É assim que a mente ansiosa funciona. Ela não espera fatos. Ela cria cenários. Aaron Beck explicava esse processo de forma simples. Quando a mente já está em estado de alerta, qualquer detalhe vira motivo para suspeita. É como andar com um detector de ameaças que apita por qualquer coisa. Um compromisso marcado para mais tarde já se transforma em preocupação antecipada. Uma conversa do trabalho que ainda não aconteceu vira motivo para horas de análise. Você passa o dia tentando controlar riscos que nem existem, mas que parecem reais porque sua mente já está presa à lógica do pior cenário. E o curioso é que as situações mais comuns são as que mais te desgastam.
como quando você manda uma mensagem e a pessoa visualiza, mas não responde. Você sabe que existem 1000 motivos possíveis, mas o seu cérebro escolhe o pior. Fiz algo errado. A pessoa está chateada comigo. Tem alguma coisa acontecendo e eu não percebi. E quanto mais você pensa, mais certeza você tem. Não porque seja verdade, mas porque a ansiedade repete a mesma história até parecer lógica. Beck dizia exatamente isso. A mente ansiosa não precisa de provas. Ela só precisa de uma sensação para construir uma narrativa inteira. E essa narrativa cresce rápido. Você tenta se concentrar no trabalho, mas se pega relendo aquela mensagem, tentando interpretar o que a pessoa quis dizer. Tenta imaginar o tom, tenta prever o desfecho. É como se sua mente estivesse sempre alguns passos à frente, imaginando ameaças futuras para tentar te proteger. Só que na prática, essa proteção te prende. E então aparecem os sinais físicos. Não aquele ataque intenso que faz você parar tudo, mas um cansaço que nunca passa. Uma tensão que você sente no pescoço sem saber de onde veio. Uma respiração que fica curta quando você nem está fazendo esforço. Você acha que é só postura ruim, falta de exercício, estresse da semana. E é verdade, em partes. Mas para Beck, esses pequenos sinais são pistas importantes. O corpo reage ao que a mente insiste em acreditar. Se a sua mente se prepara para o pior, seu corpo também se prepara. Às vezes, você tenta explicar para alguém como se sente, mas as palavras parecem exageradas. Você diz, estou cansado, estou preocupado, não consigo focar, mas isso não chega perto do que realmente acontece dentro de você. Porque o que de fato te cansa não são os problemas do mundo externo, e sim os problemas que a sua mente produz antes mesmo de existirem. É uma luta silenciosa, que desgasta mais do que qualquer tarefa real do dia. O mais estranho é que você até percebe que está exagerando. Em algum momento você pensa, eu sei que não faz sentido, e ainda assim continua sentindo. É aí que a ansiedade mostra sua força. Não importa o quanto você tente racionalizar, porque a ansiedade não opera pela lógica do mundo real. Ela opera pela lógica da ameaça. E essa lógica é insistente. E então, em algum momento, acontece algo simples. Uma conversa inesperada, uma mudança mínima nos planos, um convite, uma notícia neutra, e seu cérebro reage como se estivesse diante de uma grande reviravolta. O coração acelera, a mente dispara, e você sente como se tivesse perdido o controle sobre a própria atenção. Tudo vira motivo para pensar demais. É como se sua mente estivesse constantemente testando você, procurando brechas para antecipar o próximo problema. Essas pequenas alterações na rotina são suficientes para criar o que Beck chamava de distorção cognitiva, quando você pega um fato pequeno e o transforma em algo gigantesco. E quanto mais você entra nesse ciclo, mais difícil fica perceber a diferença entre o que é real e o que é medo. A ansiedade começa a montar cenários completos, detalhados, convincentes, e você entra neles sem perceber. E é justamente nesse ponto que algo mais profundo começa a acontecer. Você começa a se acostumar com essa sensação constante de ameaça. Acha normal estar sempre alerta. Acha normal esperar o pior. E quando isso acontece, você passa a viver não na realidade, mas na versão pessimista que sua mente cria. É aí que a ansiedade deixa de ser um incômodo e começa a se tornar um modo de vida. Às vezes, o que mais nos assusta não é o silêncio das pessoas, mas o silêncio que nasce dentro de nós quando percebemos que algo não encaixa mais. É como se, de repente, uma parte da vida que parecia sólida começasse a rachar por dentro, sem fazer barulho, até que um dia você toca e ela simplesmente desmorona. E o mais curioso é que quase nunca percebemos o momento exato em que tudo começou a ruir. Será que foi numa palavra atravessada? Num gesto que ignoramos? Ou naquele instante em que sentimos o aperto no peito e fingimos que era apenas cansaço? Cada um carrega sua própria explicação, mas ninguém escapa da sensação de que algo estava tentando avisar, e nós não ouvimos. O cotidiano é cheio dessas pequenas fraturas invisíveis. Caminhamos pelas ruas, respondemos mensagens, cumprimos tarefas, mas sempre existe uma dobra interna onde escondemos o que não queremos encarar. E é nessa dobra que mora a verdade incômoda. Aquilo que deixamos para depois continua crescendo em silêncio, moldando nossos medos e nossas escolhas. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo no piloto automático, evitando uma conversa, uma decisão,
Uma certeza dolorosa. É estranho pensar que a vida pode se transformar tanto sem que a gente perceba, como se alguém mudasse as peças do tabuleiro enquanto dormimos. Mas e se a mudança estivesse acontecendo justamente porque você se recusou a parar? E se esse desconforto que insiste em aparecer fosse, na verdade, um pedido do corpo, da mente, para que você finalmente se escutasse? Há quem tente ignorar esses sinais aumentando o volume da rotina, ocupando-se de tudo, menos de si mesmo. Só que o problema é que ignorar não elimina nada, apenas adia. E aquilo que adiamos sempre volta maior, mais exigente, mais difícil de enfrentar. Talvez por isso tanta gente sente que carrega um peso que não sabe nomear. É o acúmulo de tudo o que evitamos. Você já reparou como certos momentos parecem repetir-se na nossa vida? Como se estivéssemos presos em um ciclo invisível? Talvez não seja coincidência. Talvez sejam as situações tentando nos ensinar algo que fingimos não ver. Um padrão que retorna é, muitas vezes, um pedido de mudança. E é aqui que surge a pergunta que quase ninguém quer fazer. O que, exatamente, você está evitando olhar? Porque a verdade é que não existem mistérios tão grandes quanto aqueles que criamos dentro de nós mesmos. Às vezes, a resposta está escondida nos detalhes mais simples. Um olhar que incomoda, uma lembrança insistente, uma sensação que aparece sem motivo claro. Pequenas pistas que indicam que estamos vivendo de uma forma que não corresponde mais a quem somos. E mesmo assim, continuamos. Por medo, por hábito, por comodidade. Mas, e se o verdadeiro perigo não estivesse no desconhecido, e sim na repetição? Não é assustador pensar que podemos desperdiçar anos presos a uma vida que não escolhemos conscientemente? Há também outra possibilidade, mais ousada. E se o desconforto não fosse um inimigo, mas um convite? Um aviso de que existe algo maior esperando para ser descoberto? Talvez a ruptura que você teme seja justamente o portal que faltava para um novo capítulo. Só que, claro, ninguém fala sobre isso. Todos preferem a segurança do que já conhecem, mesmo que isso signifique sufocar um pouco mais a cada dia. Afinal, o familiar pode ser doloroso, mas é previsível. E o imprevisível exige coragem. No entanto, a vida não costuma pedir permissão para mudar. Ela move as peças, empurra portas, derruba muros. E quando percebemos, já estamos em um terreno novo, incerto, mas também cheio de possibilidades. A questão é, vamos caminhar ou voltar correndo para a antiga versão de nós mesmos? Poucos têm coragem de seguir, mas aqueles que seguem descobrem algo que ninguém ensina. A verdadeira transformação não começa quando o mundo muda. Começa quando você finalmente admite que não pode mais permanecer do mesmo jeito. Algumas pessoas acham que a mente funciona como um arquivo organizado, onde cada emoção ocupa seu lugar e cada lembrança permanece quieta até ser chamada. Mas na vida real, não é assim. A mente é cheia de atalhos, portas entreabertas e gavetas que se abrem sozinhas no meio da noite. Às vezes, basta uma palavra, um cheiro, uma frase jogada no ar para despertar algo que estava adormecido há anos. E o mais estranho é que esse despertar não costuma vir com clareza. Ele chega como uma inquietação, um incômodo que não sabemos explicar, mas sentimos como se tivesse peso. Muita gente já viveu situações improváveis sem perceber a profundidade delas. Um rapaz contou certa vez que sempre sentia uma ansiedade forte ao entrar em supermercados, mas nunca entendeu o motivo. Anos depois, descobriu que, quando criança, se perdeu por alguns minutos dentro de um mercado e ficou apavorado, mas ninguém da família mencionou o episódio novamente. O cérebro não esqueceu. Ele arquivou a sensação, o medo, a vulnerabilidade e devolveu tudo em forma de ansiedade adulta, mascarada como "não gosto de lugares cheios". Esses detalhes mostram como algo que parece banal pode influenciar a vida inteira. É curioso pensar em quantas reações carregamos sem saber de onde vieram. Outro caso aconteceu com uma mulher que evitava atender ligações. Sempre preferia mensagens, sempre adiava conversas ao telefone, sem entender exatamente por quê. Depois de uma conversa com um terapeuta, percebeu que, anos antes, recebeu uma ligação com uma notícia que mudou sua vida de um jeito doloroso. Desde então, seu corpo associou o toque do telefone à ameaça. O curioso é que ela não lembrava conscientemente desse momento. Era como se a mente tivesse colocado tudo em segundo plano.
mas mantido a sensação viva. Quando ela entendeu o mecanismo, algo nela finalmente fez sentido. Isso mostra que, muitas vezes, a ansiedade não é irracional. Ela é apenas um código que ainda não deciframos. Esses acontecimentos improváveis revelam o quanto subestimamos o próprio corpo. Ele registra tudo: quedas, sustos, rejeições, humilhações silenciosas, expectativas não ditas. E quando esses registros se acumulam, a ansiedade ganha espaço para se expressar das formas mais inesperadas. Alguns sentem no peito, outros no estômago, outros na pele. O corpo sempre encontra um caminho, mesmo que não seja o mais lógico. É como se dissesse, o tempo todo, tem algo aqui que você precisa olhar. O problema é que, na correria do cotidiano, ignoramos esses sinais até que eles se tornem grandes demais para serem escondidos. Um dado curioso que poucos conhecem é que o cérebro humano reage a rejeições sociais da mesma forma que reage à dor física. Os mesmos circuitos que se ativam quando você bate o joelho também se ativam quando alguém te trata com indiferença. Isso explica por que certas lembranças parecem doer de verdade. Não é metáfora, é biologia. E essa tentativa do corpo de nos proteger pode se transformar em um sistema de alerta hiperativado, que dispara mesmo quando não há perigo real. Isso ajuda a entender por que tantas pessoas vivem em estado constante de vigilância, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Há quem se surpreenda ao descobrir que a ansiedade pode surgir justamente quando a vida parece estar dando certo. Isso confunde muita gente, porque a lógica esperada seria o contrário. Mas a verdade é que o corpo nem sempre reconhece segurança quando ela aparece. Ele se acostuma com o caos, com a luta, com o alerta. Quando as coisas começam a fluir, um vazio aparece. Um vazio que assusta, porque parece dizer, agora que está tudo bem, o que pode dar errado? Essa sensação faz mais parte da experiência humana do que imaginamos, mas poucos têm coragem de admitir. E existe também o fator mais improvável de todos, o medo do próprio potencial. Parece estranho, mas é real. Algumas pessoas ficam ansiosas diante de oportunidades boas, porque aprenderam a associar expectativa à decepção. Então, quando algo positivo surge, o corpo responde como se fosse ameaça. É como se dissesse, não se anime demais, porque a queda machuca. Essa resposta automática impede muita gente de avançar, não por falta de capacidade, mas por excesso de proteção interna. Tudo isso mostra como a ansiedade, por mais sombria que pareça, não é um inimigo irracional. Ela é um conjunto de mensagens mal interpretadas, respostas antigas que se tornaram automáticas, registros emocionais que pedem atenção. A questão não é eliminá-la, mas compreender o que ela tenta comunicar. E quando essa compreensão começa a surgir, a narrativa interna muda. O que antes parecia confusão começa, pouco a pouco, a ganhar sentido. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas percebem que estavam lutando com fantasmas emocionais, ecos de um passado que nunca foi totalmente digerido. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa ansiosa em que tudo parece chegar ao limite. Não é um acontecimento específico, mas uma soma de coisas pequenas que se acumulam até formarem um peso que o corpo não consegue mais esconder. Às vezes, é uma noite qualquer, em que o coração dispara sem explicação. Outras vezes, é durante uma conversa normal, quando a mente de repente se desconecta e entra em alerta, como se estivesse ouvindo uma ameaça invisível. Esses momentos criam a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mesmo quando tudo ao redor parece normal. E é exatamente essa distância entre a realidade externa e a interna que cria a tensão que tantas pessoas carregam em silêncio. Alguns descrevem essa sensação como se estivessem vivendo dentro de um filme de suspense, onde o perigo nunca aparece, mas está sempre prestes a surgir. É angustiante, porque não existe um rosto para confrontar, nem uma situação clara para resolver. O medo é difuso, espalhado, quase abstrato. E é aí que a ansiedade se torna mais sombria. Ela não mostra o inimigo, apenas o alerta. Isso nos coloca em um estado de antecipação constante, como se estivéssemos sendo observados por algo que não conseguimos identificar. A mente corre, o corpo reage, e a pessoa se vê presa entre o que sente e o que a lógica diz que não existe.
Essa confusão pode desencadear reviravoltas inesperadas no comportamento. Tem gente que começa a evitar lugares que antes frequentava. Outras pessoas se afastam de amigos sem saber explicar o motivo. Algumas passam a duvidar do próprio julgamento. Uma pequena decisão vira um dilema enorme. Uma conversa simples parece perigosa. E tarefas rotineiras ganham um peso desproporcional. Só quem vive isso entende o impacto que pequenas escolhas podem ter. E o mais assustador é quando a pessoa começa a pensar que está perdendo o controle, quando na verdade o corpo só está reagindo a algo que ainda não foi compreendido. Mas existe um ponto ainda mais profundo que quase ninguém comenta. A ansiedade pode criar histórias dentro da cabeça da pessoa. Histórias tão convincentes que parecem reais. Você já sentiu, por exemplo, que alguém estava decepcionado com você, mesmo sem ter nenhum indício disso? Já teve a sensação de que algo ruim ia acontecer porque tudo estava bom demais? Esses pensamentos não surgem do nada. Eles são construídos a partir de memórias antigas, inseguranças silenciosas e associações automáticas que a mente cria para tentar prever o futuro. O problema é que, quando essas previsões se tornam frequentes, a pessoa passa a acreditar que elas são verdadeiras. E é nesse ponto que acontece a maior reviravolta emocional. A descoberta de que boa parte do sofrimento vem não do que realmente está acontecendo, mas do que imaginamos que pode acontecer. Parece óbvio quando dito assim, mas, dentro da experiência, é quase impossível diferenciar os dois. A ansiedade sequestra a atenção e faz o corpo reagir como se o perigo fosse concreto. E quanto mais a pessoa tenta ignorar, mais forte ele fica. É como se a mente dissesse: se você não me ouvir, eu vou gritar mais alto. E ela grita. Em palpitações, em suor frio, em insônia, em pensamentos que nunca desaceleram. Mas existe outro lado dessa história, um que poucas pessoas percebem porque estão presas demais no medo. A ansiedade também revela a sensibilidade da pessoa. Ela mostra que existe dentro dela uma capacidade enorme de percepção, análise e antecipação. O problema é que, sem direção, essa sensibilidade vira tormento. Com direção, pode virar força. Isso não significa romantizar o que machuca, mas entender que o mesmo mecanismo que gera tensão também pode gerar clareza quando bem compreendido. E essa possibilidade costuma surgir quando a pessoa começa a questionar o próprio medo em vez de apenas reagir a ele. E se não for tudo isso que eu estou imaginando? E se o perigo não for real? E se eu estiver reagindo a algo que já passou, mas ainda vive dentro de mim? Essas perguntas, simples à primeira vista, podem mudar completamente o rumo da experiência. Elas abrem espaço para uma pausa. E às vezes, é dessa pausa que nasce a primeira sensação de alívio em muito tempo. É nesse ponto que a narrativa começa a mudar. Não porque a ansiedade desaparece, mas porque a pessoa começa a enxergar o mecanismo. É como acender uma luz em um corredor escuro. O caminho continua o mesmo, mas você finalmente consegue ver onde pisa. E, quando a pessoa percebe que não está lutando contra um inimigo externo, mas contra interpretações antigas do próprio corpo, algo se quebra, algo se reorganiza, algo se realinha. É uma virada silenciosa, mas poderosa. Chega um momento em que a gente percebe que não dá mais para continuar vivendo dentro do próprio labirinto emocional. Não porque somos fracos, mas porque ninguém foi feito para enfrentar tudo sozinho. Depois de entender como a ansiedade age, como ela distorce percepções e cria cenários que parecem reais, surge um ponto decisivo. O que eu faço com isso agora? Como eu aplico tudo o que aprendi de um jeito que realmente transforme minha vida? A resposta, por mais simples que pareça, exige coragem. Coragem para admitir que precisamos de apoio. Coragem para falar. Coragem para buscar ajuda antes de atingir o limite. Uma das coisas mais importantes que muitas pessoas esquecem é que conversar com alguém pode mudar completamente o rumo de um dia difícil. Não precisa ser uma conversa longa, nem profunda. Às vezes, basta dizer: eu não estou bem hoje. Esse pequeno gesto abre espaço para o outro entrar. E nesse espaço, algo se suaviza. Um amigo, um familiar, alguém de confiança, qualquer pessoa que consiga oferecer presença, escuta e acolhimento, já faz uma diferença enorme. Não é sobre resolver tudo no mesmo instante. É sobre não carregar tudo sozinho. Muita gente tenta esconder a ansiedade por medo de parecer exagerada, dramática
ou sensível demais. Mas a verdade é que ninguém deveria sentir vergonha de sofrer. A mente precisa de cuidado tanto quanto o corpo. E quando você compartilha o que sente com alguém de confiança, o peso diminui, nem que seja só um pouco. Essa pequena mudança já pode evitar que a ansiedade se transforme em algo maior. Às vezes, o simples ato de dizer em voz alta aquilo que está preso por dentro faz o corpo entender que não está mais em perigo. As palavras organizam o que parecia caótico. Mas, por mais valiosas que sejam as conversas com pessoas próximas, existe algo ainda mais essencial: procurar ajuda profissional. Psicólogos e psiquiatras são treinados para lidar com exatamente esse tipo de dor. Aquela que não aparece nos exames, mas que muda toda a forma de viver. Eles conhecem os padrões, enxergam detalhes que você aprendeu a ignorar e conseguem orientar caminhos que nunca teriam surgido sozinhos. É comum acreditar que eu dou conta, mas muitas vezes isso só atrasa o processo de cura. Profissionais não são um último recurso, são uma parte fundamental do cuidado. Falar com um psicólogo pode ajudar a entender a origem do medo, a reconhecer padrões, a desfazer associações que te machucam. Falar com um psiquiatra pode ajudar quando o corpo já está tão sobrecarregado que precisa de suporte químico para voltar ao equilíbrio. Isso não diminui ninguém, não torna ninguém dependente, não significa fraqueza, significa responsabilidade emocional, significa maturidade. Significa escolher viver com mais leveza, ao invés de continuar lutando sozinho numa batalha que não precisa ser solitária. É importante lembrar que pedir ajuda não é um gesto dramático, é um gesto de sobrevivência. Se você sente que seu corpo está sempre em alerta, que suas noites são inquietas, que seus pensamentos te atropelam, ou que a ansiedade está interferindo na sua vida de formas que você não consegue mais controlar, esse é o momento de procurar suporte especializado. Não espere chegar ao extremo para cuidar de si. A prevenção é sempre mais gentil do que a recuperação tardia. E, ao mesmo tempo, reconheça que você não precisa sair deste vídeo completamente diferente, nem com todas as respostas. Transformação não acontece em saltos enormes, mas em passos pequenos que você escolhe repetir todos os dias. O primeiro passo pode ser ter uma conversa. O segundo, marcar uma consulta. O terceiro, permitir que outras pessoas façam parte da sua jornada. Você não precisa ser herói o tempo todo, só precisa ser humano. E humanos precisam de laços, de suporte e de cuidado. A ansiedade pode fazer você sentir que não existe saída, mas sempre existe. E ela começa quando você decide não caminhar sozinho, quando você escolhe se ouvir de verdade, quando você dá espaço para que outros te apoiem e quando você procura a orientação correta, especialmente de profissionais que entendem o que você sente sem julgamentos, sem minimizações e sem comparações. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você se reconheceu em algum trecho, se sentiu que alguém finalmente colocou em palavras aquilo que você nunca conseguiu explicar, então eu te peço uma coisa simples, mas importante. Curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão sofrendo caladas. Se quiser, comente. Pode ser até de forma anônima. Sua experiência pode aliviar a dor de alguém que acha que está sozinho. E claro, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. A gente está construindo um espaço seguro aqui, um lugar onde você pode respirar um pouco mais fundo e entender que não precisa enfrentar tudo no escuro. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho.